Põe filtro. A gente trabalha na edição depois. Por favor. Põe Pessoal, maquiagem. vamos lá né? então. Eu preciso que cada um de vocês fale o nome de vocês e quem vocês são. Aí pode começar pela dona Célia. Vai, Grace, pode começar com você. Oi, meu nome é Grace, eu sou irmã do Dinho, da banda Mamonas Assassinas. Eu sou Hildebrando Alves Leite, pai do Dinho, dos Mamonas Assassinas. E eu sou a mãe do Dinho, dos Mamonas Assassina, a dona Célia Alves. Eu queria que vocês me contassem assim, como que tudo começou, como que o Dinho entrou para essa questão do musical. Ele sempre gostou de cantar? Alguém incentivou? Acho que foi incentivo próprio mesmo. Ele gostava de tomar banho cantando, né? E sempre ele gostou de música. Aí daí ele foi aprendendo, como ele dizia, né, que ninguém nasce sabendo, vai aprendendo, e ninguém é bom, o bom o povo descobre, e falava que todas as pessoas têm que ser lapidadas. Mas tinha alguém na família que cantava? Tinha... Não, a nossa família é muito musical, né? Dos dois lados. Porque a família da minha mãe tem vários primos, tios que dentro da igreja são músicos. E na família do meu pai, qualquer reunião de família tem que ter um violão. E sempre tem um de cada geração que toca violão, sabe? Pelo menos toca violão. O irmão do meu pai, meu tio Hugo, né, toca. E na época o meu primo, o Arleg, que ele até mora em Vitória, né? Tocava violão também. E foram eles que ensinaram o Dinho a tocar violão, né? Eles que foram instruindo o Dinho. O Dinho nunca fez aula de música, né? Então ele aprendeu ouvindo e imitando, né? Eles, né? Vendo os exemplos. E ele tinha quantos anos quando ele aprendeu? Eu acho que uns 13, 14 anos. por aí. Porque na nossa família tem muito disso, né? De todo mundo... tem sempre alguém tocando quando tá em reunião de família e todo mundo em volta cantando. E o Dinho era um dos tocadores, né? Da família, né? Que ficava lá e o repertório era super variado, né? De todos os tipos de música, pra se divertir mesmo, né? Então ele sempre, desde pequeno na igreja, cantava... Ele cantava na igreja? Sim, de pequenininho, né? Tipo, de apresentação. 8 anos, 9 anos ele cantava. Ele não tinha vergonha de subir lá? Não, ele não tinha vergonha de nada. Vergonha não tava no figurino dele, não. Não tava lá, não. E aí, ele começou aprendeu a tocar o violão. Uhum. E quando que isso foi se profissionalizando na vida dele? Ele trabalhava e tinha alguma profissão? Trabalhou em 2 empresas. Uma que chamava Centro-Sul e outra chamava Livorim. Ele fazia o quê? Mas ele ajudava eu. Eu vendo o imóvel e ele fazia alguma coisa de office boy. E quando que ele começou a ganhar dinheiro com a música? Assim, já tinha quantos anos? Depois ele cantou 6 anos como Utopia. Aí ele só ganhou experiência. Depois ele... Nessa época usou. ele era mais investimento do meu pai. Vamos pôr investimento, vamos pôr gasto, não. Investimento, pai. Não. O senhor investia na Então carreira. ele sempre teve um sonho de ter uma banda, assim? Não, Eu acho que o sonho foi acontecendo, assim, sabe? Tipo, porque ele começou a tocar com Utopia, né? Cantar, na verdade, com Utopia. Ele pegava o violão, assim, mas ele era o vocalista, né? E ele sempre gostou de música e tal, e aquilo foi tomando forma na vida dele. E ele, cara, é isso que eu quero mesmo, entendeu? Mas acho que foi sendo construído isso nele conforme ele foi vivendo a música, né? Porque até então a música fazia parte de de um hobby, né? Até ele realmente parar e cantar. Ele nunca, eu pelo menos não me lembro dele falar assim, eu vou ser um cantor, né? Tipo, de pequeno, assim, porque tem aquela coisa, aquela pessoa que, né, desde pequeno eu acho que com ele foi acontecendo conforme ele foi percebendo que aquilo dava muito prazer pra ele e que ele era muito bom naquilo. E ele tinha o apoio de vocês, dona Célia? Ele tinha seu apoio nessa época? Tinha sim. Sempre O apoiou? meu apoio eu dava dentro da igreja também, né? Que ele começou a cantar com 3 anos de idade. Vem lá meu pai colocava ele no colo, meu pai era apaixonado por ele. E meu pai cantava, ele cantava, meu pai também tocava violão. Então já tem a raiz, né? Já tá na raiz da pessoa. Entendi. E como é que é a história da banda Utopia? Ele foi convidado para cantar? Ele já conhecia os meninos, os integrantes?
Eu acho que não conhecia nenhum, não. Ele foi lá para assistir, né? Chegou na hora lá e eles não tinham vocalista, que também era uma... Pediram uma música, não tinha quem cantasse. Eles não sabiam cantar, eles sabiam tocar, mas não sabiam cantar. Quem pediu foi até uma amiga minha. E ela... Aí ele falou, o Sérgio falou pra ela, eu sei tocar, mas eu não sei cantar, arruma alguém pra cantar. Aí o Dinho foi cantar. Aí eles gostaram muito do Dinho cantando. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Aí o Sérgio passou o telefone dele pra essa minha amiga passar pro Dinho ligar pra ele pra participar de ensaio e tal. No começo ele ficou meio assim, vou, não vou, foi e não saiu mais. E aí foi quanto tempo na banda, na Utopia, eles tentando assim? Mais de 6 anos. 6 anos. E conseguiram ter alguns sucessos? Tem Mundialmente assim... famoso no Secap, né? Não, mas ele foi... Mundialmente famoso. Ainda foi para... Ele tocou em Santa Catarina, o lugar mais longe foi Santa Catarina. Mas ali em Guarulhos ele fazia muito sucesso. Mas ganhava ou Ganhava. O negócio de ganhar Ele de trabalhava fazia show para um vereador chamado Geraldo Celestino e outro que nem chegou a ganhar, que é o Mário Santana. Ali, quando ele ia ali, ele lotava de gente. E vocês gostavam do estilo de música que ele tocava no Utopia? Eu gostava. Gostava? Eu gosto até hoje, na Você ia nos verdade. shows do Utopia? Ia, Ele fez muito show como Utopia. eu ia muito. Principalmente no em show. Guarulhos, que era o lugar mais... Eu acho que eu não ia tanto quanto a Paula. A Paula ainda ia mais que eu, a irmã do Júlio. Mas é porque ela é um pouco mais velha que eu ainda era mais novinha assim, então às vezes não dava pra eu ir, mas eu ia bastante, adorava. Nossa, eu me achava a irmã do cara mais famoso do mundo. E como é que foi essa mudança do Utopia pro Mamona? Vocês lembram como é que... Não sei, se ele chegou em casa e falou com a senhora, por exemplo, mãe, vou gravar um CD... Eles ensaiavam no fundo da minha casa, tinha um estúdio improvisado, e eles começaram a ensaiar ali. Eu tive muita surpresa, né, com os ensaios deles. Aquela surpresa que eu sempre conto, que eu chego da igreja e escuto aquele barulhão lá no estúdio, eu falei, vamos ver, né? Tem alguém ficando doido por lá, né? Aí chego lá, o Dinho tá de peruca loira, de vestido, pantufa no pé, cantando Robocop gay. Eu falei, ih, agora piraram de vez, né? Foi o que eu pensei de imediato. Era algo novo que eles estavam fazendo. Mas a mudança foi assim, porque o que eles gostavam mesmo de cantar era esse estilo deles, né? Aí eles encontraram, não sei por que meio, encontraram com o Rick Bonadil, que achou que eles tinham que mudar de música, né? E aí foi que começou tudo. Eles já eram engraçados então, né? Por si só, todos eles eram engraçados? Mas assim, quem mais palhaço era o Dinho, não tinha jeito, né? Desde pequeno ele era assim? Desde pequeno. Você lembra de alguma coisa que ele fazia com você ou em casa? Assim? Não, até pra contar a história, qualquer história que ele fosse contar, ele ia colocar uma piadinha no meio, né? Tipo, o que ele fazia comigo, né? A diferença de idade da gente é 7, quase 8 anos, né, pai? E aí eu sempre grudada nele, né, desde pequena. E aí a gente morava no sobrado, aí eu dormia na sala, pegava no sono no sofá, ele me levava pra cama, ele segurava aqui no meu braço assim, e eu ia andando de olho fechado. E ele fazia isso, me colocava na cama. Aí quando tava só nós dois, mas como ele tinha muito amigo que dormia lá em casa, quando tinha mais pessoas assim com ele, eu acordava com a risada dos amigos dele, porque ele falava que, minha irmã, ele andava a casa inteirinha comigo dormindo. Ele ia na cozinha, ele ia no banheiro, aí eu acordava com eles rindo, aí eu olhava que eu via que eu tava aí, ele começava a rir, eu falava, Dinho! Aí eu subia a escada e ia deitar no meu quarto. Porque ele era assim, ele era muito brincalhão, ele era muito... Brincava com os pais também? Agarrava minha mãe, beijava minha mãe na boca. Era comum eles, 2 horas da manhã, tá fritando bife, cebola. Minha mãe ficava brava, em vez dele entrar na pilha da minha mãe, ele fazia piada. E eu acordava vomitando às vezes. Ia direto no fígado, né? Era uma bomba. Aí eu falava, gente, não tem hora para vocês comer, não. É 2h30 da manhã, 3 horas. Vocês fritando bife, fazendo tudo aí. E era a arte dessa daqui também, né? Fazendo a comida para eles. Eu deixava pronta, mas ele gostava de fazer o mexidão na panela. Fritava o bife, jogava um ovo dentro. Aprendeu com ele, é uma delícia. Virava tudo e comia ali Super na panela recomendo. mesmo. E os meninos, eles se tornaram, assim,
filhos também de vocês? Eles viviam em casa, né? O Bento morou na minha casa, o Maurício, irmão dele. Eu e o eles Bia. moravam em Itaquá, muito longe, né? Então, ele ficava mais lá em casa. O Bento praticamente morava mesmo com a gente. Era comum, ele chegou a viajar, viagem de família com a gente, sabe? Tipo, porque ele tava sempre lá. O Júlio morava em Cumbica, que era próximo, então era muito rápido pra ele vir, então ele também estava sempre lá em casa, né? Então, acho que quem não ficava assim tanto tempo em casa era mais o Sérgio e o Samuel, porque eles moravam aqui, né, num outro bairro um pouco mais distante, então eles iam mais na hora de ensaio e tal, mas também quando estavam era a mesma bagunça, o Samuel roubava todas as bananas lá de casa. Comia banana. Banana eu comprava de dúzias, né? O Bento, então, era aquela briguinha. Ah, não, eu vou pegar a sua carne. Pegava minha carne do prato, minha mistura, eu pegava dele também. Ou Dona Célia, deixa eu comer sua mistura, deixa. Falei, toma, vai. Então, vocês se tornaram todo mundo, né? Eles. Era. Tá, e quando eles assinaram o contrato, ou quando ficou sério mesmo, que o Rick fez lá a proposta, o pessoal da EMAI procurou, vocês lembram como que foi esse momento? Ele chegou e falou com você ou com a sua mãe, como é que foi esse momento? Na verdade, quando ele foi convidado, ele teve um prazo curto para mudar as músicas, né? Então ele comentou que iria mudar e, sei lá, ele foi mais incentivado por ele mesmo, né? Porque todo mundo faz um figurino, tudo para depois fazer a música, né? E ele fez a música para depois fazer os figurinos. Ele caminhou no caminho. Era uma característica do seu filho, de ser essa pessoa que, né, que tinha essa confiança? É. Confiança e criatividade. Quando ele estava, Muita criatividade. nós tínhamos um vizinho lá que gostava de escutar ele cantar. Um dia perguntou, quando você crescer, você vai ser o quê? Ele falou, menino, eu vou ser grande, né? Porque eu agora estou pequeno, eu vou crescer, mas eu não tenho futuro, porque eu penso, eu vou tentar o que eu puder. Quando o outro perguntou do CD, ele falou, olha, de preferência vai ser redondo. Né? Ele teve umas respostas muito criativas. Sim, Então, ele mas é muito criativo. a música, praticamente, ele nasceu junto com a música, né? Porque os primos dele cantam, a prima dele canta, na igreja, mas canta, né? E o pai dela também, Tocam e cantam. o pai dela era em 3. Dois seguravam e um cantava, que era tudo velho, né? Ô, dó. Mas também não tocava, quem toca é os irmãos dela, mas o pai dela cantava, assim, hino na igreja. Mas assim, a Era música... um bom compositor, meu pai. A música nasceu dentro dele e ele nasceu dentro da música também. Eu acho que a gente não chegou a ter, assim, aquela consciência do tipo assim, nossa, assinou com a EMAI, vai estourar, vai... Sabe, assim, porque era tudo muito novo pra gente. Nós não somos do meio artístico, né? Então, é diferente, de repente, sei lá, um filho de alguém que tá nesse meio, falar, assinou, agora vai, não sei o quê. A gente não tinha essa noção. A gente sabia que eles iam gravar um disco, né, por uma gravadora grande e tal. A gente não tinha aquela verdadeira noção do que estava acontecendo ali, né? Mas aí que tá, vocês acreditavam no sucesso? Acho que nem Quando eles. ouviram? Acho que nem eles. Mãe, eu não sei se eles... Eu acho que eles até acreditavam porque eles estavam Vivendo, né? mais vivendo isso. Mas é que a gente não parou pra pensar nisso. A gente só ficou feliz porque ele tava fazendo o que ele queria fazer. Sabe? Assim, do tipo, que legal, ele tá fazendo o que ele queria. Pô, ele vai pra fora fazer vai mixar o disco dele lá fora e tal, né? Fiz até listinha de coisa pra ele trazer pra mim. O Bento falou, quando chamaram eles para dar autógrafo, o Bento falou, nós vamos brincar de artista. Né? Eles não tinham essa noção. Não. E, na verdade, Esse sucesso todo. sempre que ele comentou, principalmente o dinheiro, sempre comentava. Ele nunca teve como base, assim, eu vou ganhar dinheiro com isso, não. Ele só queria reconhecimento. Tocar e cantar. Ele se divertia no palco. inclusive, ele era desapegado de dinheiro, essa coisa assim. Ele nunca gostou. Quem administrava o dinheiro depois que ele começou a ganhar dinheiro com a música? Era eu que fazia as coisas, né? Comprava alguma coisa, vendia alguma coisa e ele nunca foi assim. Não queria nem saber, nem. Meu pai ia dar satisfação, ele falava, pai, o senhor cuidou de mim até hoje, agora eu cuido do senhor, faz o que o senhor achar melhor. Foi engraçado o dia que eu precisei comprar uma máquina de lavar nova. Ele assinou o cheque, vai lá, mãe, compra a melhor máquina das Casas Bahia.
É claro que eu comprei uma Brastemp, né? Que é a melhor máquina. Eu não acredito nessas outras, não. A senhora vai fazer propaganda. Aí, não, ela não, ela corta depois. Ela ganha uma melhor agora. Se eles quiserem me dar uma, eu aceito. Porque a minha tá Patrocina nós aí bastante. com mais de... A minha deve estar com uns 18 anos já. Tá na hora, né, de trocar. Que foi essa que ele te deu? Não, depois dessa já. Não, também é boa. É mas também que na verdade é eterna, assim, né, Ela sempre quer vender mais. todos os lugares que eles iam cantar, ele sempre foi um pouco assim mais assediado do que os outros, porque ele sempre gostou de... Ele não falava para chamar atenção. Porque ele até falava comigo que eu também teve vez que tomar água de chocai, e ele falava assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado quando está falando para ver se está agradando ou não, porque às vezes está falando, mas não está agradando, né? E aí ele sempre teve esse tipo de cuidado, mas ele foi cantar porque ele nasceu para cantar, mas não porque sem incentivo de ninguém, foi ele mesmo. Agora, ele conseguia compor muito bem. E a gente sabe que para compor, as pessoas que compõem hoje, elas fazem muito bem assim, leituras de livro e tudo. Ele gostava de ler, ele gostava de estudar. Como é que era ele na escola? Na escola? A gente pode cortar? Não? Não existe essa palavra da vida. Na Na escola, escola assim, aprontava todas. O que a professora... Toda semana eu ia lá. Toda Pode semana. ser coisa de mãe, gente. Ele era bom aluno. Eu gostava de pegar nunca ele de fui. surpresa na sala de aula. Já pegou? É, Eu cheguei na escola marcada. Porque ele tem meu outro irmão, né? Que são quase 7 para 8 anos de diferença. Um e o outro de 6 para 7, né? Eles são um seguido do outro e depois veio eu. Então eles estudaram, quando eles passaram pelo colegial, né, na época, né, e saíram, eu comecei, né, assim, aí a diretora já olhava pra mim assim, ó, Você é irmã deles. sabe, tipo, eu passo marcada, com X, enorme, né, porque meus irmãos muito bonzinhos, muito portados. A única vez que eu fui, a professora falou assim, olha, assusta porque ele não é de ficar prestando atenção, ele brinca muito, ele olha mais para cima do que para mim, mas ele só tira 9 e 10. Né? Então, ele nunca tirou. Era diferenciado. E o Marco de 5 abaixo. E só estudava. Passa essa parte, deixa, coitado. Mas teve alguma coisa muito grave que ele fez, assim, que a senhora ficou chateada na época, que teve que ir lá na escola? O que ele fazia, assim, de... O que ele fazia mais grave para mim era empinar moto. Não, na escola ele Gostava. apontava de Na palhaçada. escola era Só palhaçada. brincava. Ele não fazia de essas coisas assim, do tipo, de maldade, era palhaçada pros outros. Fez escola rir. da prova, colocou no teto. Se escondia no armário da outra sala, ia na outra sala fazer bagunça, pro professor chegar Sentava, e se esticava escondia no armário. as pernas na cadeira da frente. Não sei se ainda existe, mas tinha Olimpíada de escolar, ele sempre ganhou o primeiro lugar. Tudo que ele ia fazer, ele gostava da perfeição no que estava fazendo. Talvez isso explique o sucesso, né? Vida. E aí, me fala o seguinte, da época Mamonas, no auge, né, dos Mamonas, o que vocês lembram, assim? Gravação de programa de televisão, ele quase não ficava em casa, imagino, né? Como é que vocês lidavam com a saudade, né? Eu não perdia um programa, assistia todos. E no show do Tomeuzão eu estava lá, então eu acompanhei uns 3 shows dele. Na verdade, assim, quando ele saiu de Utopia para Mamonas, foi muito rápido, né? E as músicas dele não tocavam em rádio, nem em televisão, não. Veio tocar quando era Mamonas, né? Então ele gostava muito de comentar, falando que os artistas eram o mesmo, o cantor era o mesmo, e o que faltava era a mídia. E a mídia, por acaso, achou eles. E aí, quando eles iam em algum programa, a família inteira parava em frente da televisão. Ah, não. sim, todos. Os vizinhos também gostavam de assistir em casa. Assim, até hoje o pessoal tem muito carinho pelas coisas dele, né? E a gente agradece por isso, né? Era interessante as irmãs da igreja. A professora da escola dominical que a gente tem, as crianças. Tia, a gente não pode cantar Brasília Amarela. Vocês cantam em casa. E as irmãs falavam, irmã, eu assisti seu filho na televisão, domingo eu queimei o meu almoço. Eu falei, eu também queimei o meu, né? Porque eu também estava assistindo. Era Faustão, o Gugu foi o dia inteiro, né? Mas e essa questão deles, porque o Jorge comentou que teve uma época, acho que da turnê, que eles chegaram a fazer 3 shows num dia.
Então, Ele reclamava de cansaço? Em algum momento ele chegou a reclamar? Comigo não, ele não reclamava não. Ele aparentava estar cansado, mas não reclamava. Sabe, assim, você vê que a pessoa tá cansada, precisando, né, dormir, descansar, tal, mas não reclamar, não. É uma coisa que ele gostava. Uhum, ele exato. amava. Mas e pra vocês? Porque assim, eu, Cananda, ele e Diego, a gente conhece o Dinho, artista. Vocês são familiares e conhecem o outro lado. Como é que era pra vocês, assim, essa questão de não ter ele sempre em casa? Ele se fazia muito presente, porque ele sempre ligava para falar com meu pai, com a minha mãe, comigo. E quando ele estava em casa, ele sempre ficava realmente com a gente, assim. Se ele saía, ele sempre dava um jeito ou nos meus pais irem, ou eu ir com ele, ou ele trazia a Valéria para ficar lá em casa para que ele pudesse matar a saudade dela, mas estar com a gente também. Então ele se fazia muito presente. Óbvio que pra gente no dia a dia a gente sentia muita falta, né? Porque ele sempre foi muito alegre, sempre movimentou a casa, né? Mas ao mesmo tempo, por a gente entender que ele estava vivendo o sonho dele e ele se fazer presente, era uma coisa mais administrável, né? Por conta disso, porque ele sempre, mesmo distante, mesmo viajando, ele estava sempre presente. E quando ele chegava, a gente sabia que ele ia contar várias histórias de pessoas legais que ele conheceu, de lugares legais, de coisas bacanas. E sempre que ele estava de folga, era isso, né? Era jogar futebol no sítio do Chitão e levava meu pai, né? E correr de kart com os primos, com... Ele era bem família, né? Muito. Muito. Nesse período aí do auge da carreira, eles fizeram uma turnê em alguns estados, acho que quase todos os estados, se eu não me engano. E eles passaram por Vitória. Inclusive esse show, dia 1º de novembro agora, vamos completar 30 anos desse show. Ele chegou a comentar, ele falava das cidades que ele ia fazer show com vocês. Vocês lembram de alguma coisa desse show? Ele só falava essas coisas assim mesmo, que a cidade era legal e que gostou muito das pessoas. E quando ele ganhava algum presente, ele falava assim que é de tal cidade. Mas... Vitória ele não chegou a comentar nada, não. Assim, porque eu nem sei, porque eu não sei se na época... Não, meu sobrinho não morava lá ainda, não. Não, meu sobrinho mudou para lá faz uns 22 anos, mais ou menos. Entendi. Inclusive, eu queria mostrar para vocês, a empresa que eu trabalho, ela cobriu esse show lá de 30 anos. E tem umas fotos exclusivas, assim, do show. Que legal! E aí tem uma que eu fiquei impactada porque eu acho que mostra a essência dele. Só vocês que são familiares, vocês vão poder falar. Eu queria que... Que máximo! Olha só. Tem uma do ônibus, tá vendo? Tô vendo ele segurando na mão da A fã. humildade dele enquanto artista, né? Que máximo! Que legal! Aconteceu um fato tão engraçado. Eu tenho uma Podia ser prima o que Chuli. mora aqui em São Caetano, né? E eles estavam em outro lugar fazendo show. E ela começou a correr atrás do ônibus e falava: Dinho, eu sou sua prima, eu sou sua prima. Aí ele falou: como chama minha avó? Carmen. Meu avô, José Ramos. O nome da minha mãe? Célia. Entra no ônibus, que vocês são meu primo, você é minha prima mesmo. Aí ficaram ali, tiraram foto, aí ele arrumou um lugar melhor para elas ficar no show, tudo. Então ela ficou assim feliz com esse acontecimento. Ele tinha Depois essa ela me questão contou. de abraçar muito a família. Abraçava. E de ser humilde com os fãs, de atender. Sim. Sempre gostou. Atendia. Nunca recusou tirar Até na foto. porta de casa. Na porta de mesmo. casa, tudo. Os fãs Ele... iam na casa de vocês? Eu já tive que chamar a polícia. Umas 300, 400 pessoas, às 7 da manhã, assim, na sua porta. Tudo gritando: Dinho, Dinho. Gente, como é que vocês lidavam com isso? Aí levantava tranquilamente. Dando, né? Na hora que dava. Assim. Aí tomava Do jeito que café, Na aí época, a tinha uma cidade já sacada tinha 1 na milhão de casa, ele ia habitantes. lá, Você imagina você morar numa dava um cidade de 1 tchauzinho, milhão as de pessoas habitantes, enlouqueciam de você fazer vez, sucesso, então. todo mundo quer. Depois ele E dava aqui autógrafo pra aqui todo tem mundo. o Zé Aí o Elias, povo que ia embora. foi do Corinthians, da seleção. André Santos foi também do Corinthians. Tinha o Reinaldo, que também é Reinaldo, lateral do Corinthians, também é de Guarulhos, mas assim, na música e para ser reconhecido pelo mundo inteiro, só foi eles mesmo. Aqui. Bento, não. Tem Não. uma foto que tem a equipe toda, É uma pessoa. metade da equipe aí no ônibus, dá pra ver. Com a camiseta. Os produtores.
Como é que era o relacionamento? Vocês tinham mas contato com rolava, a né? equipe dos Mamonas? Ah, Vocês é um trabalhavam com indivíduo. eles? Um era meu sobrinho, né? O Isaac. E Isaac. esse REC, Isaac, ele meu era lá do sobrinho. Secap. Aqui atrás, ó, aqui é o Reco, que ele tava também. Ele era desse aí, nós conhecia nós conhecia ele porque ele é do O nome dele é Secap. Sérgio também, né? E, assim, conversava com todo mundo, né? Agora, ter amizade mesmo assim, mais era com o Isaac, que é meu sobrinho. Foram criados juntos praticamente, né? Eu não queria entrar nesse detalhe porque eu acho que é uma parte muito triste, mas não tem como não falar, né? O Brasil inteiro chorou há 30 anos atrás e chora até hoje, as pessoas que ainda lembram. É difícil você não encontrar alguém que não se lembre no dia do acidente. Tem pessoa que me abraça até hoje, já começa a chorar. Eu falo, ó, para de chorar, porque senão eu vou chorar junto. Aí acaba dando risada, né? Eu procuro tirar a pessoa daquele, né? Daquela lembrança horrível, que ninguém gosta de ter essas lembranças, né? E teve uma pessoa que foi tão indelicado, perguntou, a senhora quer um pedaço do avião? Eu falei, por que eu quero um pedaço do avião? Eu falei, faz o que você quiser com os pedaços de avião, não quero saber não. Teve aquela situação também, aquelas fotos horríveis que, né? Eu nunca vi, graças a Deus, nunca vi. E nem quero ver, eu acho que devia ser até apagado, né, isso aí. O certo era, mas infelizmente tem Não muita tiram, gente- Algum ficam. processo, alguma coisa pra... É muito complicado É isso. complicado. A gente, sempre que a gente sabe, a gente pede para o advogado, né, fazer notificação e tudo mais, mas é muito complexo isso. Queria que você falasse um apaga- pouquinho, Grace, da dor da família, de saber que, né, que ainda circulam essas fotos, porque inclusive é um crime, né? Acho que é pedir cadáver. É assustador como as pessoas, elas fazem tudo por like, tudo pra aparecer, né? Hoje em dia, na época por venda, né? Porque saiu no jornal, na época circulou no jornal e revista, né? Então eu fico pensando a que ponto pode chegar a frieza do ser humano pra ter algo em troca, sabe? Tipo, porque não é a família deles, né? Por que não para e não pensa assim, poxa, se fosse o meu irmão, se fosse o meu filho, se fosse... Eu não ia... o quanto isso ia doer em mim, né? Não existe empatia. São pessoas... Pra mim, uma pessoa que tem essa capacidade de divulgar algo tão triste, que é tão doloroso pra nós, que somos família, e pra todos os fãs. Porque quem é fã de verdade não vai querer ver isso. Não vai querer resumir uma história tão linda num acidente, né? Então, eu penso que uma pessoa que tem essa capacidade é uma pessoa que já deixou de sentir, deixou de ser humano mesmo, sabe? Já se tornou uma pessoa fria o suficiente para fazer o que for possível, o que for preciso, passar por cima de quem for para ter o que ela acha que ela merece, sabe? E é muito triste pensar que existem pessoas assim. O que me... É o Desculpa, seu. gente, é horário de eu tomar o remédio, eu acho. Eu sou uma pessoa que eu esqueço tudo, então eu tenho tudo no celular coisado, senão eu esqueço. Deixa eu parar esse alarme aqui, senão ele vai coisar de novo. Mas, dona Célia, e como é que é o coração de uma mãe? Assim, como é que fica o coração de uma mãe sabendo que tem pessoas, como a Grace falou, pessoas que não sei nem se a gente pode considerar seres humanos, né? Que tem a capacidade de fazer uma coisa dessa. Eu acho que é uma indelicadeza muito grande. Como eu te falei, eu mudo de assunto. Quando eu vejo que a pessoa quer cutucar, falar do sofrimento, a senhora viu as fotos, a senhora viu no YouTube, não, e nem quero ver. E eu falo assim, vamos mudar de assunto? Vamos falar da temperatura, em vez de falar disso, né? Pra ver se a pessoa se toca, né? Para ver se a Porque pessoa... É a mesma coisa que às vezes acontece também, da pessoa falar assim, essa daqui é a irmã do Dinho. Ai, por que ai? Começa a chorar Um já. puta de um orgulho de ser irmã dele, não é porque aconteceu isso, porque infelizmente ele não tá mais aqui e não é o que a gente... Obviamente, se a gente pudesse trocar tudo pra estar com ele aqui, a gente trocaria. Isso né, não tem nem o que pensar. Mas o fato dele não estar mais aqui, o fato de ter acontecido um acidente, não diminui em nada a grandeza de quem ele é. Não é quem ele foi, ele é, até hoje, uma pessoa grande, de um coração grande, de uma generosidade enorme, de um talento enorme, de uma criatividade enorme. E um orgulho, sim, para nós. Não é uma tristeza, é uma alegria. É uma alegria com uma saudade, mas não é uma tristeza. Né? A gente chora de saudade, óbvio.
tem os nossos momentos, né? Tem hora que bate. E tudo bem, porque ele vai sempre fazer falta, né? Como família, não é nem como artista, né? Pra gente ele faz falta como família. Mas isso não significa que a gente não morra de orgulho, que a gente não tenha uma alegria imensa de ter tido esse privilégio, né? Não quero esmiuçar detalhes, não, mas só pra gente seguir a cronologia aqui do documentário, do início, meio e fim, que a gente tem que contar, eu queria que vocês tentassem pelo menos me contar como é que foi o dia do acidente. Não precisa entrar em detalhes, mas onde que cada um estava. Não, nós estávamos, foi eu e a Célia, a Gleice não foi. Não, eu tava em casa, eu tava grávida da minha E filha. aí, normal, porque era uma coisa rotineira, Corriqueira, né? Então, só que quando nós chegamos lá, já percebemos que Lá, só pra No aeroporto. no aeroporto. Eles tinham ido pra Brasília. E daí estava shows. vindo, estava vindo. Aí eu já vi, assim, percebendo pelo o ar das pessoas, assim, pelo jeito das pessoas conversar. Isso já era, ele tinha que chegar por volta das 10 e pouco, aí já era 11h30 e isso, ficava um burburinho, um vai para cá, outro vai para lá, né? Só isso Ninguém mesmo. queria falar nada, né? Ninguém tinha coragem. E o negócio dessas pessoas que faz assim, esse tipo de tira foto e não sei o quê, um amigo meu encontrou os caras vendendo foto, comprou todas e rasgou. Falou, não vou deixar nem você ver. Depois, né? Depois Você vê do que fato. depois que é assim, porque tem gente boa, mas também tem gente ruim, né? Só E faltou quando- eles enfeitar a melancia na feira para vender. Mas a respeito daquele Eu dia, vi. comigo só foi isso aí. Você foi buscar ele no aeroporto. Eu fui buscar, foi era Horário. combinado. E, infelizmente, as pessoas já estavam. Depois do horário combinado, que, vamos dizer, vai chegar às 10h30. Até 10h40, até 11 horas, você não fica muito preocupado. Depois aí que você começa a preocupar. E as coisas já, assim, já era, tipo assim, aconteceu, dali para frente, não tem mais nada que fazer. Então, Mas você confirmaram para o senhor ali Confirmou. no aeroporto mesmo? confirmou. E a senhora estava onde nessa época? Tava lá com Eu ele. estava Ah, junto. você estava junto. Deram um remédio lá para nós. Deram um sossega-leão para nós lá, mas Antes nem de isso falar. fazia efeito. E você, Grace? Eu tava em casa. Eu fui a última a falar com ele, né? Ele ligou entrando no avião lá em Brasília, ele ligou em casa pra saber que horas meu pai ia, fui eu que atendi. Aí eu falei com ele, né? Falei que o pai ia buscar ele, tá bom, tal, que horas ele vai e tal. E desliguei e fui dormir. Eu ainda saí de casa, tal, eu tava grávida da minha menina, eu tava de 5 para 6 meses. E aí eu voltei, deitei e dormi. E minha mãe fala que não sabe como que eu consegui dormir, porque aquele tumulto aí, quando eles foram pra casa, era jornalista, era gente gritando na porta, era tudo. E eu dormindo. Eu estava dormindo, eu fiquei. E eu acordei com o médico, o meu obstetra, uma prima minha, eu não lembro mais quem estava junto, me chamando, né, me acordando, aí eu sentei na cama e eles me falaram, mas eles não falaram eles falaram que tinham encontrado algumas pessoas, mas ainda não tinham encontrado o Dinho, só para eu não ter o primeiro impacto, né, mas aí quando eu já desci a escada eu já fiquei sabendo, aí eu olhei e eu tava assim eu tava de camisolão assim, sabe, barriguda assim, tipo, perdida assim no meio, aí eu vi um jornalista, ele tava com alguma coisa assim, e ele tava narrando o que tava acontecendo dentro da minha casa. Ah, fulano fez isso. Quando eu vi aquilo, eu foquei todo o meu desespero em cima dele. Eu fui pra cima dele com tudo, sai da minha casa, sai da minha casa. Comecei a empurrar ele, e aí tiraram ele de lá de dentro, assim, sabe? Porque naquele momento eu precisava pôr pra fora e ver ele narrando a dor da minha família e tudo que a gente tava passando ali. Enfim, e aí daí por diante eu tenho flashes, eu não tenho exatamente como foi, o que eu fiz, eu não até hoje, são flashes, acho que a memória, né, meio que pra me proteger, não sei, emocionalmente, eu não tenho total, sabe, a linha, tem algumas coisas que eu lembro, assim.
E quando que a ficha? Porque na hora, quando acontece uma perda assim, a ficha não cai na hora, imagino, né? A minha demorou um pouquinho de cair, eu falava assim, não é verdade. Eu perguntava para ele, não é verdade não. Não aconteceu isso. Ele falava assim, não, infelizmente aconteceu. A gente tem que enfrentar essa. Nisso, depois a minha irmã também chegou, que é a mãe do Isaac. Aí, Isaac estava junto. Isaac estava junto, partiu Ele foi enterrado em em Jundiaí. Jundiaí. Então ela ficou lá em Jundiaí, né? Então ela veio só depois. Depois ela veio para ficar comigo, ficou uns dias comigo. Chorava eu, chorava ela, chorava a família inteira. Ali foi um... Chora até hoje, né? Até hoje, Eu tenho ela primas já que partiu, até né? hoje não consegue ver, não consegue ouvir, né, músicas e tal, porque cada um tem um jeito de viver o luto, né? E você sabe que você tem que seguir adiante. Você sabe que a vida continua. Mas você às vezes precisa de uns cuidados emocionais para que você siga, né? Eu durante muito tempo também não conseguia ouvir, não conseguia ver. Hoje eu já tenho uma postura diferente, mas foi todo um processo. E Vocês precisaram fazer um Aham. acompanhamento psicológico, por exemplo? Sim, sim, minha mãe fez, né? Eu na época estava grávida, então foi bem complicado, precisei também, enfim, né? Vocês acham que, de repente, algumas pessoas, talvez a imprensa, elas se aproveitaram da dor da família? Ah, sempre. Mas isso não aconteceu só com eles, isso acontece em qualquer situação, né? Seja uma situação de tragédia, seja uma situação de sucesso, a mídia quer o que chama a atenção do público, né? E se tinha uma coisa que chamava a atenção, tanto em vida como depois com o acidente e tudo mais, são eles, né? Então, assim, isso em si, eu não vejo como uma coisa assim do tipo, nossa, né, que absurdo. Porque a gente sabe que eles vão atrás do que dá audiência. O que eu acho muito complicado é a forma como abordar. Porque muitas vezes, dentro de programas e tudo que meus pais gravavam, as perguntas eram muito indelicadas. Sem nexo. Algumas imagens do acidente passando e meus pais ali tendo que ver, eu acho que isso eu acho crueldade. Independente de qualquer... Podia ser um fã chegando e falando, olha aqui, sabe? Ou como uma vez também chegaram em mim, pô, nossa, mas foi feio, né, o acidente. Claro que foi, mas você precisa falar isso pra mim? Qual é a necessidade, entendeu? Então, acho que não é a questão de reportagens, a gente sempre atendeu, a gente sempre atende, mas é a questão de você ter um respeito, sabe? Respeitar a dor do próximo. Eu acho que muitas vezes passou desse limite, sabe? É uma linha muito tênue entre você mostrar o que aconteceu, você fazer uma boa reportagem e você respeitar a dor daquela pessoa que está passando por aquilo da forma mais intensa, da forma mais dura, que são a família, né? Eu tô perguntando isso porque eu lembro do Gugu, eu acho. Vocês, assim, pouquíssimo tempo, né, do acidente, e vocês todos lá, e, né, era nítido no rosto de vocês, vocês estavam bem. Então... É que, na verdade, assim, a mídia tem algumas pessoas que eles fazem as perguntas, mas nem sabem da gravidade da pergunta. Você pode ver em acidente, se o cara falou, olha, tinha 50, mas só morreu 30. Como dizer, se morrer 30 não é muita coisa, né? Você viu quando esses aviões que teve esses desastres, aí você viu, eu vi pessoas assim, simples assim, falaram, ó, tinha 200, morreu os 200 tudo. Quer dizer, eles são portador de algumas notícias que entristecem até eles, mas no momento eles falam de um jeito que parece que não foi nada. Isso machucou vocês por muito tempo? Naquele período, talvez? Não, machuca até hoje. Sim, até hoje. Eu já cheguei a falar antes de reportagem, falar assim, olha, dependendo da pergunta que vocês fizerem, eu vou parar a reportagem e vou levar eles embora. Chega. Porque na verdade assim, ninguém, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Mas lembranças boa é muito fácil, lembrança ruim é muito ruim de você ficar revivendo aquelas coisas, né? E são 30 anos, já não tem nenhuma criança. Agora, ali, uma né? coisa é Então, certa, poxa, tem pessoas respeitar, né? que conversam com você, mas é igual, é como se, assim, você percebe que está sentindo, não como você, mas está sentindo muito, né? É isso, e o que mais chega lá em casa é pessoas assim, né? Mas para mim é assim,
Quando eu quero falar, eu falo. Quando eu não quero, eu não falo. A gente se preserva esse direito, sabe? Se você quer perguntar uma coisa que eu acho que para mim me vai fazer mal, eu não respondo. Certíssimo. Né? Agora, eu queria saber de vocês o que vocês sentem mais falta nele. Assim. Uma vez a senhora falou alguma coisa até do chulé que ele tinha. Foi, até do chulé. das mães, Ele dormia na vocês- sala, ele dormia na sala, ele O que a senhora gostava mais sente falta dele? de tudo. Sinto falta dele em tudo. Como filho, não como mamona, como filho. Ele Porque tem às esse vezes eu estou detalhe passando ali no celular. Ontem mesmo eu estava vendo ele cantando no Faustão, né? Ainda o Faustão falando, aí o filho da dona Célia. Isso traz uma alegria para a gente, né? O Dinho, o filho da dona Célia, e apresenta, eles cantam. Então isso aí para a gente Mas ele falava, é muita falava saudade. assim, ó, do portão para cá eu não sou artista do portão para lá. Para cá, ele nunca gostou muito de bajulação, principalmente com parente. Ele gostava muito de brincar, tudo, mas os caras ficavam, não, eu sou igual a todo mundo e tá tudo certo. Né? A Grace está emocionada? Você lembrou de alguma coisa assim que... A gente sente falta dele. Agora eu vou chorar também. Vai, chora No também. colo do... Chora também, Jorginho. Eu acho que até hoje, assim, tudo que eu vejo de legal, É? eu lembro dele. A minha cara. Às vezes de pensar assim, poxa, o Dinho vai gostar disso. E toda vez que eu preciso de um colo, eu sinto falta do colo dele. E vai ser assim pra sempre. Não vai mudar. Mas a gente, é como eu sempre falo, dói, é difícil, mas o fato de ter tido quase 17 anos dele na minha vida, eu prefiro a dor da saudade do que não ter vivido o que eu vivi com ele. Então, a saudade vai ser sempre enorme. Ele sempre vai fazer falta, ele vai fazer falta pra assistir filme comigo, pra eu brigar com ele, pra ele lavar o pé. Ele vai fazer falta a vida inteira. Mas que bom que eu tenho essa saudade, porque significa que eu tive ele. E é isso. E o senhor, o que o senhor sente mais falta do chulé também? Não. É assim, normal, para mim, como eu tinha uma convivência diferente, assim, para mim, uma das coisas mais difíceis da vida é saber o que aconteceu. Porque quando a pessoa morre, o que vai embora, você fala assim, não, ele pode estar uma distância de 30 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, 500 quilômetros, só que aí você está no infinito, você não sabe para que lado foi, nem para que lado vai voltar, e nem se vai voltar, né? Então essas incertezas, eu prefiro, na minha imaginação, estamos juntos. E eu sinto muita falta também, em todo lugar que ele saía, ele ligava. Manhã, o show foi muito bom. Eu estou ligando para avisar que foi bom o show, estou indo para o hotel, manhã, eu te amo. Isso faz muita falta. Eu acho que o que deve dar força para vocês o Jorge comentou que eles fizeram um show no Japão e tinha crianças, né? Isso é 2005. Sim, muita Olha. criança, é muito lindo ver. Eles cantando, eles vêm, adolescente, eu virei a tia do Instagram, né? Porque eu tenho um monte de sobrinho do Instagram, tia, eu amo os meninos, tia, eu amo o Dinho. E isso é muito, muito gratificante. Você vê que, eu sempre falo, quando eu vou nos shows, né, da nossa banda e a gente conversa um pouquinho com o público antes do show, e eu sempre agradeço muito aos pais que mostram para os filhos, aos avós que mostram para os netos, e porque são eles que dão a dimensão da realidade da frase que o Dinho falou e ficou marcado, né? O impossível não existe. Faz 30 anos que ele não tá aqui pra mostrar pra gente coisas novas, mas o que ele fez foi tão grande que 30 anos depois a gente tem crianças curtindo, adolescentes, do vovô. Você não baixou, não. Então, crianças que estão me revoltados, abraçam também. Posso ser sua neta? Me adota como sua neta. Eu não tenho mais mãe, me adote como mãe. Então, eu ganhei um monte de filhos, de netos, né? E sempre alguém querendo me conhecer, sempre querendo dar um abraço. Então, isso é muito importante também. Não tem só mesmo.
Eu assim, agora eu fui renovar Desligou? licenciar o carro meu. Aí a Vera eu conheço ela há tempo. Ela tem mais de 70 anos. Mas conheço a filha dela, o filho dela, era tudo amigo do Di. Mas a menininha dela, de 10 anos, veio lá tirar foto comigo, pedindo, e cantou o tempo inteiro que eu estava lá. Ela tem 10 anos. Tudo bem que a avó dela também, né, e a mãe, né? Mas eu acho assim, as crianças de 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que aprendeu com os pais, né? Eles têm o mesmo carinho que os pais. Você vê, a gente tem uma priminha, né? Ela é sobrinha neta do Isaac, inclusive, né? É filha do sobrinho do Isaac, né? Do Alan, meu primo. A Luísa vai fazer 10 anos. Ela quer que o tema da festa dela seja Mamonas. Já foi. É Mamonas o tema da festa dela. Ela foi num show nosso, eu subi ela no palco, ela ficou, sabe, assim, ela é super fã, ela é vidrada em Mamonas. Sabe, tipo, e o meu primo fala, prima, é dela, vem dela mesmo. Lógico que a gente incentiva, mas isso é dela mesmo, né? E isso é demais, né? É muito, assim, gritante, realmente, de que o que eles fizeram foi único, foi especial e eterno. A minha prima, eu tenho uma prima carnal que ela mora em Feira de Santana. E ela casou com um médico. E quando os aniversários é tudo coisa dos Mamonas, né? E a minha priminha, que é a mais pequenininha, hoje já está com 11 anos, né? 10, 11 anos, mas desde os 5 anos que ela sempre faz tudo com Mamonas. Você vê que é um legado. E ela também mora na Bahia, mora lá em Feira de Santana. Não é aquela pessoa que está aqui convivendo com a gente. Mas é assim mesmo. Canta a música do Canta. Benício? Senta ali no colo da sua mãe, vem cá. Você quer aparecer? Você quer gravar? Vem cá. Canta um pedacinho de Mina. Qual música do seu tio que você gosta? Nina. Nina? Pelados em Santos. Canta Né? um pedacinho. Tá bom. Nina, seu cabelo é da hora, seu corpão violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Vocês todos sabem cantar? Então canta todo mundo junto. A Brasília amarela. Vai, puxa Benício de novo. É a Brasília. Nina, todo mundo. Seu cabelo é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Ê, Benício! Eu vou voltar a descer aí, eu volto. Tá, vamos combinar. Vocês querem deixar algum recado para as pessoas, né, que gostam do trabalho do seu filho até hoje? Um abraço para todo mundo Pessoal de Vitória. que ama Mamonas, que vão continuar amando Mamonas. Para nós é muito gratificante. E um beijo no coração de cada um. Eu quero agradecer todo o carinho que a gente recebe, seja pela internet, seja pessoalmente, seja nos shows. Tomara que tenha um show aí em Vitória, que se tiver um show em Vitória eu vou. Eu também. Pra conhecer vocês aí e receber o abraço pessoalmente, viu? Um beijo pra todo mundo. Eu agradeço sempre aos fãs de todo o Brasil, né? Principalmente o pessoal de Guarulhos, né? O pessoal da minha cidade. E Vitória, eu tenho um sobrinho lá, né? E é metido a cantar, metido a tocar. Já está com 65 anos já. O Arleig. Mas quero deixar um beijo no coração de todos que assistir e aqueles que não assistiram também. Mostra a fotografia pra gente aqui. As fotos dos shows. Vocês gostaram? Muito legal. Muito boa. Muito boa. Qual o sentimento, dona Célia, quando a senhora bateu uma dessas fotos? Saudade. Saudade. Só saudade. Lembrança de algumas coisas boas, né? E você, Grace? É Alegria. um mix de saudade, de lembranças boas, de... Que gostoso ver fotos novas, né? Ainda depois de 30 anos, é muito bom. Certinho, pode pausar.